Nós vamos para um assunto agora muito importante, inclusive está sendo bem comentado na mídia. A gente vai falar hoje de poliomielite, vamos tocar no assunto do sarampo também, falamos recentemente, mas eu acho também super pertinente. Por quê? Porque a gente está num momento delicado de algumas coisas, então vale aqui relembrarmos que a gente não pode deixar essa doença voltar, o problema voltar. A gente fez um VTzinho de abertura para vocês entenderem, daqui a pouquinho a gente vai conversar. Olha lá. Livre desde 1990 da poliomielite, o Brasil corre o risco de voltar a sofrer com a doença, também conhecida como paralisia infantil. O alerta vem do próprio Ministério da Saúde, que apontou 312 municípios de diferentes estados em que a cobertura vacinal está abaixo dos 50% entre crianças menores de 1 ano de idade, um número muito baixo. Em 2016, a meta de vacinação contra a poliomielite não foi cumprida por aqui. Imunizamos 86% da população, ante os 95% recomendados pela OMS. Foi a pior taxa de vacinação dos últimos 12 anos. Esse índice preocupa as autoridades do setor, já que a doença, que pode ser mortal, pode voltar a circular no país. A vacinação dificilmente chega a 100% da população. Mas quanto maior for o contingente vacinado, maior a proteção conferida, inclusive aos não vacinados. Para contornar o cenário, o Ministério da Saúde orienta estados e municípios a reforçar as campanhas de vacinação. O calendário nacional, porém, segue o mesmo. Tá aí, gente. É preocupante. Eu vou apresentar para vocês nossa convidada de hoje, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Mônica Levi, bem-vinda. Obrigada. Que prazer tê-la aqui. Que pena por uma série de acontecimentos aí que a gente tem até acompanhado na mídia, então tá todo mundo falando a respeito disso. Ontem foi assunto do Jornal Nacional, logo mais você estará em outra emissora, enfim, rádio, televisão também falando do assunto. E eu queria abrir, na verdade, perguntando o seguinte, antes até da gente falar da poliomielite em si, tá? Isso está muito relacionado às fake news, que as pessoas também têm comentado muito de algumas coisas, as pessoas não se sentirem seguras em levar os seus filhos para a vacinação. E dessa parte, do lado médico, então, como vocês têm enxergado essa situação e qual é a orientação neste momento? Porque, embora a gente fique lendo um monte de coisa na mídia, ouvindo um monte de coisa, por que as pessoas não estão seguras em dar a vacina, né? O que faz as pessoas, então, não terem essa segurança? Afinal, a gente mostrou aí no VT, nós estamos sem a doença há muitos anos. E o que garantiu isso foi a vacinação, certo? Bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Na verdade, as fake news contribuem sim para essa baixa adesão à vacinação, muita informação errada correndo na mídia. Eu acho que falta um pouco da educação, discernimento do povo, filtrar o que lê, saber a fonte do que está lendo, né? É uma batalha árdua, né? Porque a gente sabe que as notícias correm muito rápido hoje. E essas fake news às vezes são bem escritas, aparentemente são verídicas. E com argumentos, com argumentos, às vezes bem escritos. Então, assim, eu acho que é sempre muito importante a gente dizer que tem que ouvir os médicos, as fontes seguras do Ministério da Saúde, porque senão fica difícil da pessoa saber no que ela vai se basear, no que ela vai acreditar, né? E a orientação é a vacinação. E ponto. Sim, nós temos um calendário hoje da gestante, do adulto, do idoso, da criança, do adolescente, com todas as vacinas
gratuitas e que está com uma baixa adesão de modo geral, não é nada específico para a poliomielite, nem para o sarampo. Nós estamos tendo baixa adesão das vacinas fornecidas gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Todas, né? Todas. Hoje a gente vai falar de poliomielite e queria que você comentasse, doutor. Então, a gente está há muitos anos com esse número muito reduzido, então, vamos dizer assim, afastada do Brasil. E a preocupação agora qual é? Por que surgiu essa preocupação de um possível retorno da poliomielite? Bem, na verdade, o último caso do Brasil de poliomielite foi em 1989, desde 1990, quer dizer, 28 anos que a gente não tem essa doença no Brasil. Em 1994, no continente americano, a gente tem o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde livre de polio, né, de circulação do vírus da polio, desde 1994, em toda a América, né, América do Norte e América do Sul. Que maravilhoso. A suspeita de um caso de paralisia flácida que aconteceu na Venezuela sugeriu que pudesse ser pólio. Não foi confirmado esse caso, mas o risco é iminente porque a gente está com mais de 300 municípios, 312 municípios com uma cobertura para pólio muito baixa. Entendi. Então, a doença não está erradicada do globo. A gente tem Afeganistão, Paquistão e a Nigéria, em 2016, também com casos de pólio, onde ela é endêmica ainda. As pessoas viajam, elas se locomovem a trabalho, a lazer. Então, assim, se você não mantiver altas taxas de cobertura vacinal, basta ter uma pessoa que viaja e adquire o vírus da pólio para que a doença volte a acontecer no país, né? Então, a gente não pode ter bolsões de não vacinados. Então, 312 municípios com menos de 50% das crianças vacinadas é um risco enorme. É verdade. E aí, claro, isso contribui aí para a parte social de todas. Enfim, se aumenta a chance em grande escala, né, de evoluir mesmo a doença. E eu queria te perguntar, até falando um pouquinho agora da poliomielite em si, depois a gente pode tocar no assunto do sarampo, que também está entrando nessa mesma questão aí da falta de vacinação. O que caracteriza, então, o quadro? Como é transmitida a doença e o que ela pode provocar? Bom, a principal via de transmissão do vírus da polio a gente chama de fecal-oral. É pelo contato com alimento, objetos ou água contaminada com as fezes de algum portador do vírus ou com algum doente. Então, essa transmissão é muito fácil, né? Existe também a transmissão respiratória, que a gente chama, gotículas, quando você fala, espirra ou tosse, também podem transmitir o vírus da polio, né? É um vírus bem transmissível. Na maior parte dos casos, graças a Deus, é um quadro leve de uma infecção respiratória qualquer. Tosse, dor de garganta, vômito, febre. Mas em 1% dos casos, acontece a paralisia infantil, que é uma desgraça. Puxa né? vida. É uma paralisia geralmente no membro inferior, ela é assimétrica e é caracterizada por isso, flacidez, né? Perda do movimento, perda da sensibilidade. E deixa sequelas, muitas vezes, e até óbito. Sim, né? A gente tem hoje uma população de pessoas mais para a idade do que a gente chama de idoso, várias pessoas por aí andando de cadeira de rodas, de muleta, por consequência da polio. É uma doença gravíssima. E o que está acontecendo é que as mães não estão vendo a polio acontecer. Então elas perdem a percepção da gravidade da doença. Qual é o momento da vacinação? Que idade ela entra no calendário? No calendário nacional é feita em 5 doses. 5 doses. Em 2, 4, 6 meses de vida, 1 ano e 3 e um reforço entre 4 e 5 anos. Puxa, gente, então em 5 doses é um negócio que tem que ser feito realmente desde o nascimento da criança. Ali a primeira dose E quando as pessoas agora, para quem não vacinou e está agora tendo aí essa oportunidade de entender a informação, né, e fazer a coisa da forma correta, como é que a gente resgata, então, todas essas vacinas atrasadas? É possível fazer mais de uma dose de uma vez? Como é que é? Não, depende da idade. Quando você tem uma criança de determinada idade que não fez vacinas, por uma questão de, seja lá qual for, falta de acesso, falta de percepção, o pediatra é contra, seja lá o que for. Dependendo da idade, o número de doses varia. Né? Então, você não precisa recomeçar o calendário do zero. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo, pneumococo.
é feito no Ministério da Saúde pelo calendário com 2 doses e um reforço. Mas se essa criança já tem mais de 2 anos e não fez, é dose única. Entendi. Tá? Então, assim, dependendo da idade que você está pegando o calendário para ajustar, o número de doses diminui. Diminui. E, claro, tem que levar a carteirinha, tem que receber informação e falar tudo direitinho nesse momento, né? A campanha que se inicia 6 de agosto do Ministério, né, que vai de 6 a 31 de agosto, tem esse objetivo também, né, de você impedir a circulação do vírus da polio novamente no Brasil, aumentando as coberturas vacinais e manter o estado de erradicação de rubéola, síndrome de rubéola congênita e de sarampo. Então, a gente vai aumentar a cobertura para essas vacinas também. É uma dose que contempla... Sarampo, cachumba, rubéola, a tríplice viral. A tríplice viral, que é, então, essa também entre 4 e 5 anos. Essa é feita na rotina. 1 ano, a primeira dose, e com 1 ano e 3, na forma de tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e catapora, varicela, com 15 meses. Isso é o normal, né? São tantas vacinas. Eu tenho um filho de 5 anos, então passa um filme na minha cabeça de tantas e tal, mas eu acho interessante a gente entender, até porque a gente está falando aqui do assunto para realmente divulgar a campanha, que começa então no dia 6 de agosto e que vai contemplar então os 3. Ou não, vai ser separado? Vai ser a campanha da poliomielite, todas as crianças de 1 a 4 anos. 4 anos entende-se, 4 anos, 11 meses, 29 dias. Menores de 5, menores tá? De 1 a 4 anos... Todo mundo vai receber vacina de pólio, a não ser que haja uma contraindicação, casos especiais, e de sarampo, cachumba, rubéola. Puxa vida, vai ser avaliada também a carteirinha de vacinação para ver se outras vacinas estão em dia ou não, mas o objetivo dessa campanha é para essas doenças. E outras faixas etárias? Não entram aí, talvez, na campanha gratuita, mas que devem também ir para procurar a vacina. A poliomielite, sim, é feita na infância, até os 5 anos. A gente só recomenda para um adulto vacinar de polio se ele está indo viajar para um local de risco. Aí o adulto recebe também, né? A polio pode acontecer num adulto, mas não é rotina. É rotina até os 5 anos. Até os 5 anos. Agora, do sarampo, cachumba, rubéola, com certeza. Ela é feita gratuitamente até 29 anos, 2 doses em qualquer unidade básica de saúde. E até 49 anos, de 30 a 49 anos, 1 dose. Então, essa é uma vacina também disponível nos postos. Não faltou vacina e nós estamos tendo surto agora real. Aí não é uma questão de se proteger para que não aconteça, já está acontecendo. Já está, que é o do sarampo. É o do sarampo. Que a gente acha que a gente pode fechar com ele também. A gente comentou aqui, não tem muito tempo. Poxa vida, que também é algo... Preocupante. Preocupante Já demais. tivemos 3 óbitos, agora o 3º confirmado de uma criança com sarampo. Nossa, gente. Nesse pouco tempo que nós estamos vivenciando esse surto atual, né? Que também, vocês esperavam, assim, vocês que estão, né, na área, então, enfim, eu pergunto não só por curiosidade, mas essa parte médica, é claro, de vocês é tão importante, a gente teve, e estamos tendo febre amarela, a gente só está num momento, né, falamos sobre isso, que diminui um pouco a incidência, mas daqui a pouco esquenta de novo, Com então certeza. A preocupação continua e que muitas pessoas ainda não foram vacinadas, então, por exemplo, agora que não tem a fila, é agora que tem que ir. Né? Pois é, mas aí você vê o que a mídia é capaz de fazer, né? Por mais que o Ministério faça campanhas, tudo isso, a mídia fez as pessoas correrem loucamente em busca da vacina da febre amarela, brigarem, ficarem 6 horas em fila, 8 horas em fila, dormindo na madrugada na porta dos postos até não irem vacinar. Quer dizer, por medo da vacina. Quer dizer, essas fake news... Gente, é muito difícil. Não, e aqui eu estou dizendo isso e a gente está ao vivo e tal, porque aqui a gente faz um trabalho sério, 100% sério, e a gente fala, sempre quando rolam assuntos como esse, a gente retoma outras doenças e outros problemas que a gente também não pode esquecer. Então é um momento, sim, que tem que se preocupar e tem que também fazer a vacinação, né, da febre amarela. Né? Como vocês já falaram muito nos últimos meses, né? O sarampo a gente não esperava ter novamente, mas desde que começou a ter uma migração da Venezuela, por questão sociopolítica, não tem vacinado adequadamente a sua população. E as pessoas foram entrando por Roraima e começou um surto lá, em Manaus e em Roraima. A gente já está com aproximadamente 1.000 casos. 1.000 casos. E nós já tivemos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, casos de pessoas que viajaram, não estavam vacinadas e já trouxeram para cá.
E é assim que funciona, é assim rápido. que deflagra um surto. Por isso que a gente tem que agora vacinar crianças e adultos, todo mundo está adequadamente vacinado. Gente, é muito importante. Vamos fazer perguntinha do público e já encerro aí com um comentário, vamos lá, na tela. Como mulher, mãe, né, cidadã, enfim, nessa hora a gente fala geralmente como tudo, né? é a mulher mesmo que cuida da carteira de vacinação da família. Isso a gente sabe que funciona, hein? Ah lá, Maria, um beijo, obrigada. Quem não tem o cartão de vacinação deve tomar a vacina de poliomielite sem saber se já tomou? Essa pergunta é muito importante. Olha, nunca existe overdose de vacina. Se perder o cartão, recomeça. É na dúvida pró-réu. Isso de modo geral. Melhor assim, né? Não tem um prejuízo fazer doses a mais. E o que a gente não pode é correr o risco da doença por não ter feito. Então, não tem registro, faz. Faz. Tá aí. Doutora, eu vou te agradecer muito e vou dizer só uma coisa, assim, antes da gente fechar, que a gente estava comentando na maquiagem e tal. É claro que as pessoas têm pensamentos diferentes, têm análises diferentes, argumentos que seguem e que acreditam nisso ou naquilo. Mas, assim, até como uma questão aqui, não vou falar como apresentadora, não vou falar como... Vou falar assim, como mulher, como cidadã. Claro. Se todas essas doenças se afastaram e permaneceram por muito tempo distantes... foi porque foi feita a vacinação. Então, até que se prove que isso não é o eficaz, como que você vai deixar o que já está aprovado longe, distante de você? Então, é só pensar também com um pouco de bom senso por esse lado. É isso que está comprovado. Estamos sem ter o caso de poliomielite há 28 anos, como você comentou. Então, assim, por quê? Como? Com a vacinação. O que foi provado desses 28 anos? Tem alguma coisa? Alguém já falou em alguma outra coisa que não tenha sido? Não. Então, só graças à vacinação. Então, eu acho que a gente tem que pensar por esse ponto, ter o bom senso, né? E vamos vacinar as crianças e vamos fazer a nossa parte, né, doutora? Que claro que vocês do outro lado estão fazendo a de vocês com os estudos, com as descobertas, claro, não é? A gente trabalha com isso. Sem e eu dúvida. queria dizer, assim, eu queria mandar uma mensagem minha que eu acho que muito mais do que uma decisão individual, hoje é uma responsabilidade civil, social. Tá? A gente tem que vacinar pensando também na população, na comunidade, não só uma decisão sua. Do que você acredita como é? Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Hoje esteve com a gente, então, ela que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Mônica Levi. Tem um site aqui, para quem quiser saber mais informações, um site seríssimo, que é o www.sbim.org.br, que é justamente Sociedade Brasileira de Imunizações. Vai lá no site para você ter aí mais informações e pense nisso que eu falei, gente. Faz sentido pensar com bom senso. Doutora, obrigada. Muito Até obrigada, a próxima, viu? Carol. Volte sempre. Muito obrigada, sempre que precisar, Carol. nosso espaço está aberto para a gente poder falar e passar a informação correta. Até a Muito próxima. obrigada, Carol. Obrigada a você. La la la.